Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. Chegar aos 50 anos não é uma tarefa muito fácil. O nosso entrevistado de hoje é filho de pioneiros e ajudou a Associação Comercial de Ipatinga a construir uma história de lutas e conquistas. Por isto, passou em 2 vestibulares. Mesmo assim, o DNA empresarial fez com que ficasse aqui em Ipatinga e desse sequência aos negócios da família. Sem muitas delongas, comemorando os 50 anos da ASIAP, Negócio Já está no ar. Boa noite. Luiz Henrique Alves, nascido aqui mesmo em Ipatinga, mora no Cidade Nobre, casado, pai de 2 filhos, né? E filho do comerciante empresário também Henrique Magalhães Alves e a dona Nilza Ribeiro Alves, formado pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, o Unileste, aqui mesmo em Coronel Fabriciano, e formou-se em Administração e Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Estratégica de Marketing. Atuou como presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, do CDL de Ipatinga, no período de 2005 a 2009. Também foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Ipatinga em 2011 e 2012. Conselheiro administrativo da Cooperativa de Crédito Cicobi Vale do Aço desde 2009. Atualmente é o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga, ASIAP. Também atende como empresário proprietário das lanchonetes Tia Eliana. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem? Luiz, ser sucessor do DNA de comerciante, é isso mesmo? Seu pai era realmente empresário aqui em Ipatinga. Começou aqui, atuando também no comércio de Ipatinga. É verdade, Ronaldo. Meu pai e minha mãe mudaram para Ipatinga em 1963. Pioneiros, quando minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. Certo. Né? Então, desde 1963, mudaram aqui para Ipatinga, residiram, né, desde essa época lá no bairro Bom Jardim, onde ele logo abriu o seu primeiro negócio, que foi um açougue. Um açougue. Né, um açougue. Meu pai é tradicionalmente de família rural, de fazendeiros, né? Os meus avós, os meus tios, todos tinham propriedades rurais, e meu pai veio lá de Ferros, então veio para Ipatinga e começou nessa sequência, nessa mesma linha, trabalhando com açougues em 1963 no Bom Jardim. Não, aí que eu já ia te perguntar, então a família é de Ferros? Sim, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são de Ferros. Aqui perto ali de Goiânia, né? É, perto de Goiânia, 100 e poucos quilômetros aqui. Não, é porque minha mãe é de Goiânia, eu faço sempre... aqui em Ipatinga a gente tem essa entre aspas, né, essa colonização que pega Ferros, Goiânia, Raul Soares, Joanésia, Mesquita, muita gente ajudou a fazer e transformar Ipatinga o que ela é hoje. Com certeza. Né? Mas você falou 1963, então pegou praticamente o início de Ipatinga. Minha mãe, né? Meu pai hoje não está mais entre a gente, mas minha mãe conta, quando eles mudaram para cá, era só as ruas cheias de mato, muito barro, muita poeira, poucas casas na cidade. Então, eles ajudaram, né, deram a contribuição deles no crescimento da nossa cidade. Pois é, este ano, nós vamos ter agora no mês de outubro, a comemoração dos 60 anos de fundação da Uzi Minas. E, ao mesmo tempo, nós temos 50 anos de fundação da Associação Comercial de Ipatinga, né, vamos abreviar a ASIAP. Mas nós queremos conversar um pouco sobre você primeiro. Quero saber que, bom, você formou, e é uma coisa que é muito, ainda a gente não encontra isso com muita frequência, mesmo aqui em Ipatinga, mas os nossos entrevistados, essa formação empresarial, né, na administração empreendedora, né, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, o Unileste, pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing. Isso foi antes ou depois que você foi para a franquia Tia Eliana ou para o primeiro negócio seu?
Não, foi antes da tia Eliana, né? Durante os primeiros negócios. Porque, como eu já antecipei, meus pais sempre foram comerciantes, então eu cresci no comércio. Então, desde muito pequeno, eu já estava lá ajudando nas lojas, no caixa, fazendo alguma coisa, fazendo serviços de banco. Desde muito pequeno eu vim aqui no Banco do Brasil com meu pai, né? Ele manteve conta ali no Banco do Brasil a vida inteira dele, foi um dos primeiros clientes do Banco do Brasil aqui. Primeiro ele conta que primeiro a conta dele é de Coronel Fabriciano, depois veio para o Horto, depois veio para a agência do centro. Então, desde muito pequeno, sempre acompanhando, né? Então, você já está contando uma coisa que a gente não sabia, que o Banco do Brasil começou pelo Horto. Começou em Fabriciano. Aí em Fabriciano, mas aqui em Patinga depois pelo Horto e depois que veio essa agência no centro. Olha. Depois foram abrindo outras aqui, né? Mas a primeira é a do Horto. Por isso que o Horto é essa capital dos bancos. Ah, sim, né? Os bancos antes se concentravam no Horto. Depois que foi tendo essa mudança, os bairros também foram crescendo, né, Ronaldo? É o coração financeiro de Patinga, essa é a verdade. Sim, né? Com certeza. E depois os bancos os bairros crescendo, então foi tendo essa demanda para as agências ir abrindo em outros bairros. Mas voltando então, sempre acompanhando meu pai, sempre nessa área administrativa, financeira. Depois, quando eu ainda era estudante, eu pensava muito na área de biológicas. Cheguei até a fazer vestibular para o curso de odontologia. Odonto? Fui aprovado em Governador Valadares, desisti. Meus colegas da época quase me bateram, né? Muitos queriam passar, não conseguiram, eu tive essa sorte. Só para interromper um minutinho, Luiz, conta ao pessoal que a gente fala assim, que hoje nós temos uma situação da educação bem diferente. Verdade. Que a gente hoje tem vestibular agendado, basicamente nota de Enem e tal. Gente, naquela época, quando falar quase bateu, porque ele foi na Fadivale. Na verdade, nem era Fundação Percival Farqua. Eu não lembro bem, mas isso era final da década de 80 e início de 90. Não se tinha transformado em Univale ainda não. Já usava o nome Fundação Percival Farqua e era Fadivale, uma coisa assim. Se eu não estiver enganado, eu acho que se chamava FOG, Faculdade de Odontologia de Governador Valadares. O que foi que depois... juntando as demais faculdades que formam uma universidade. E aí eles foram se credenciando para centro universitário e depois foi Univale, que é hoje uma potência. Não anda, né? A situação da educação brasileira não tão bem, mas ainda se mantém bem, é uma referência lá no Vale do Rio Doce, vamos falar assim, do leste de Minas. Aí você passou em odonto, numa dificuldade que a gente... Quem sabe naquela época, assim, passar no vestibular, aí não vou. Além dos seus colegas, pai e mãe não quis bater também não? Não, meu pai e minha mãe sempre foram muito tranquilos, sempre assim nos deram apoio em tudo, todas as decisões, né, que tanto eu quanto meus irmãos tomavam, eles sempre eram muito tranquilos, sempre apoiando. Aí eu não quis fazer esse odonto, aí meu pai comprou uma farmácia no bairro Bom Jardim, não era o segmento dele. Ele acabou comprando uma farmácia, uma oportunidade de negócio, né? Na época ele acabou comprando uma farmácia. Eu comecei a trabalhar então na farmácia e resolvi fazer bioquímica. Para poder fazer o vestibular. Encaixar no negócio. Na UFMG. E aí você vai assustar mais ainda. Passou no vestibular? Passei no vestibular. Da UFMG para farmácia na época. Falava-se bioquímica, farmácia, né? Passei no vestibular na época, só que eu passei para começar no segundo semestre. Né? Tinha aquela turma, nós fazíamos o vestibular ali em dezembro, né? Novembro, dezembro. A primeira turma entrava em fevereiro. Porque não tinha esse negócio de fazer 2 vestibulares no ano, era um só. E a segunda turma entrava em agosto. Então, na época, eu fui morar um período em Belo Horizonte, fazia um cursinho lá, né? Na época era o Método, fiz um tempo de cursinho do Método. Lembra, né? Então esse programa aqui está virando de... Mas ele é para isso mesmo. Ele é para vocês... A gente tem que saber... Saudosismo, né? Luiz, é para duas situações. Quem for nossos contemporâneos assistir, vai ficar surpreso com esse remember que nós estamos fazendo aqui. Verdade. E a gente quer contar também para as gerações, porque nós somos aí estudantes de administração que nos acompanham. A gente está sempre recebendo algum retorno nesse sentido. Para poder ver que quando reclama das coisas hoje, vem cá,
dá para contar. Conhecer as histórias, né? Que não foi fácil. Esse Brasil que hoje está ruim porque está essa crise e tal, mas a gente enfrentou crises que desabastecimento, nós passamos por coisas aqui que o pessoal nem tem ideia. A crise de 81, a crise da dívida externa, era uma crise tão absurda, porque era final do governo, a ditadura caiu, é quase pelo mesmo motivo que hoje a Dilma Rousseff caiu. Talvez até menos, né? E eu lembro de uma época também que meu pai, ele pegava tambores para encher de gasolina, que faltava gasolina nos postos, né? Isso, então, sempre, o pessoal não sabe. Parece alguns países que a gente vê hoje em dia, né? Uma Venezuela. Mas o pessoal não entende assim, a gente fazia fila dos postos, porque corria o risco de não ter gasolina e você não poder trabalhar, você não ter como trabalhar. Você tem uma ideia, tinha campanhas, eu trabalhava nessa época nas Minas Mecânicas, assim, tinha campanhas assim, de apoio para você ir trabalhar, então davam incentivos para que você desse um jeito de trabalhar na época do desabastecimento. Você conseguir ir de bicicleta, ir a pé, enfim, para chegar a trabalhar, para não ter baixa, enfim, eles são muitas encomendas, né? Sempre trabalhou com peças sob projeto, e aí você tinha grandes construções, grandes obras, você tinha um cronograma muito apertado. Então tinha muito isso. A gente chega e viveu um Brasil, né, que a gente enfrenta. Não estamos querendo dizer que essa crise não é complicada não, Luiz. Mas a gente enfrentou coisa muito pior. Sim, o país já passou por muitos momentos, com certeza. Né? Agora, eu queria que você me dissesse assim, qual foi a primeira iniciativa empresarial do Luiz? Ou, vamos dizer assim, já não sendo mais dentro do contexto do seu pai. Não agora. Depois do intervalo, a gente volta para saber mais sobre o início empresarial do Luiz, presidente, Luiz Henrique Alves, presidente da Associação Comercial e Industrial de Agropecuária e Prestação de Serviços de Ipatinga. A gente volta já. Netvale, soluções em telecomunicações. Atenção, você morador do bairro Cidade Nova em Santana do Paraíso. A qualidade Netvale está chegando a você com internet banda larga em fibra ótica. Fibra ótica. Você poderá adquirir planos com até 100 mega. E a grande novidade, a internet vem com TV por assinatura. Isso mesmo, internet com TV por assinatura. Não perca a oportunidade. Entre em contato com o nosso atendimento pelo telefone 0800 111 8648 ou no nosso telefone de vendas 3830 2652. Em breve estaremos inaugurando a nossa loja no bairro Cidade Nova. Venha para a qualidade Netvale, internet banda larga com TV por assinatura. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Estamos de volta com Negócios Já, um programa que conta a história dos empreendedores da região do Vale do Aço, para você conhecer o que é realmente empreender, que ninguém cai de paraquedas, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem muita vida, de muita tenacidade, muitas coisas aconteceram para dali. Aí você olha aquela fachada bonita, você olha aquela pessoa andando aquele carro bacana e tal, todo mundo vê as pingas que ele toma, mas não vê os tombos que eles levam. Então a gente está contando aqui os tombos. Não é mesmo, Luiz? Verdade. Luiz, e aí, seu pai comprou a farmácia, você tentou de novo, né, um outro vestibular, pensando que isso conciliaria, passou e não entrou no primeiro semestre, entrou no segundo semestre, e aí você também desistiu. Pois então, aí como eu passei para o segundo semestre, então o primeiro semestre eu já fui trabalhar mais firmemente ali, né, com uma responsabilidade maior na farmácia. Acabei ficando e percebi que eu acho que me adaptei mais nessa questão administrativa, na financeira, nessa parte gerencial. Sendo assim, eu desisti mais uma vez do vestibular, de ir para áreas de biológica, né?
foi até bom, porque eu percebi que talvez eu não tinha grandes aptidões, nem muitas habilidades. Você seria um né? bom Né, bioquímico e perderíamos um excelente empresário. Né, pois é, então pode ser isso. Então, mais uma vez, acabei desistindo e aí resolvi realmente fazer o curso de administração de empresas aqui mesmo, em Coronel Fabriciano, né, e ajudar mais nessa parte administrativa das empresas. E aí nós fomos mudando. Depois, meu pai desistiu até da farmácia, não quis continuar mais, e aí sim, eu abri o meu primeiro negócio. Nós sempre fomos uma empresa familiar, na nossa família, né? Praticamente todas as empresas do Brasil começam como empresas familiares. Eu não tenho esses números estatísticos, mas eu imagino que sim. Pelo menos as histórias que a gente escuta de vários empresários, né, de grande sucesso aí, sempre tem isso. Graças a Deus, assim, a gente tem ouvido menos histórias de insucesso, né? É verdade. Menos histórias de insucesso em relação a isso. Porque sempre a primeira geração funciona bem. Aí já na segunda geração já vai ficando um pouco mais conflituosa, e aí costuma-se já na terceira geração as empresas se separarem, cada um seguir um novo caminho. Exemplo da Bombril, Cofap, algumas histórias assim. Mas, graças a Deus, essas histórias têm diminuído bastante. Eu fico muito feliz porque a gente trabalha como consultor, a gente sabe o quanto que é difícil administrar quando chega a sucessão, né? É verdade, tem que preparar muito bem, né? Senão não dá certo. Você falou que tinha uma irmã, não é isso? Aí depois eu tenho, né, 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha e um outro irmão do meio, eu sou o mais novo. Aí depois dessa farmácia, aí eu vim para 28 de abril, em 1992. Uma loja de roupas, né, que se chamava Via Preferencial. Via Preferencial. Muitos irão se lembrar, né? Isso. Muitos aqui foram meus clientes. Depois, em 2003, nós mudamos um pouco o perfil da loja, porque o mercado é dinâmico, ele muda muito rápido, então você tem que estar atento, né, nas mudanças e rapidamente tentar se adequar. Foi quando eu mudei, em 2003, mudamos para um segmento só feminino, que era a loja Sephora. Né? Sephora. Sempre no mesmo local, no mesmo imóvel, que é um imóvel da família, né? E há 4 anos atrás, eu fui começando, desanimando um pouco com o ramo de vestuário, porque a gente atendia muito público feminino, né? E a gente queria mudar um pouco mesmo, vendo essas dificuldades, né, do setor, e mudamos para o ramo de alimentação. Você falou dessa dificuldade de vestuário. Nós tivemos um entrevistado aqui recentemente, ainda o programa não foi exibido, e ele trabalha com moda masculina e ele estava me explicando essa coisa de eu não entendo nada, moda e modinha. Eu falo, gente, modinha para mim é diminutivo de moda. Não, porque modinha se refere à moda feminina, porque ela é muito curta, ela é muito efêmera, né? Ela muda, as fábricas estão fazendo 2, 3, 4, 5, 6 coleções no ano. Então não dá tempo praticamente nem do lojista vender o que ele comprou e já tem que comprar outra. O cliente já está aí procurando aquele outro que já saiu na novela, que já está nas revistas. Então é muito rápido. E o pessoal achava que a velocidade com que a HP a cada 6 meses trocava uma impressora, achava isso 2, 3 anos atrás algo como absurdo, né? Como em 6 meses seria uma impressora nova. Gente, moda é a cada uma estação, eram 4 estações, né? Já não são mais 4 estações. Não, já acabou. Hoje tem várias estações aí para o segmento, né? E isso acaba que dificulta muito, né, o setor, né, tem que... E no momento que o país não reage economicamente, o lojista, nós que estamos aqui na ponta, ele sofre muito. Sofrendo com encalhe, Ele sofre muito, porque à medida que ele vai colocando o capital de giro, o estoque não vende todo. Depois ele tem que vender o que sobrou a preço de custo. Aí tem que pagar os impostos, tem que pagar as tarifas, tem que pagar os custos fixos. Só uma correção, ele já pagou na compra os impostos, a maioria dos impostos, né? Sobretudo o mais importante, que é o ICMS, a substituição tributária. Verdade. Aí já pagou para o governo e não conseguiu vender. Verdade. E pagou sobre o preço de venda. E tem os custos fixos dele que ele tem que cumprir todo mês. Então, mas tudo bem, mas deu para desanimar. Mercado. Aí foi então que... Aí essa irmã minha voltou, ela morou muitos anos fora do país, ela voltou dos Estados Unidos, aí ela começou a trabalhar na rede Tia Eliana
diretamente lá na indústria, né, como gestora de franquias, Lá foi em quando eu Santa resolvi... Maria de Itabira? Santa Maria de Itabira. A indústria é de lá, a sede é de lá. Foi quando eu resolvi mudar de ramo, já estava pensando isso. Foi quando eu resolvi, na época, e comprei 2 franquias atiliana. Uma eu coloquei lá em Coronel Fabriciano, dentro do Hiperbretas ali no Melo Viana, e transformei o que era a minha loja de roupa em outra franquia atiliana aqui na Avenida 28 de Abril. E hoje você está com as 2 franquias ou você está só com... Porque tem uma atiliana em Timóteo também, né? Não, em Timóteo é outro franqueado, lá é outro franqueado, é o meu amigo Reginaldo, ele que está lá. Então eu tenho as 2 franquias atiliana e tenho uma bandeira própria de um outro restaurante dentro do Bretas aqui do centro, que é o restaurante Tropical. Ô Luiz, então é aquele dia que eu te encontrei lá, então já sabia, porque eu frequentava aquele restaurante muito, fiquei muito triste, eu trabalhava na prefeitura na época, então assim, aquilo ali para mim é prático. Eu não sou daquela pessoa assim que a gente saía corrido da prefeitura, sempre assim, a hora que desce, almoçava e voltava, né, correndo, porque é só atravessar a rua. Quando eu cheguei e o Bretas estava se desfazendo, porque era restaurante próprio. Era próprio, era da Rede Breta, e quando a Cencosud comprou a Rede Bretas, eles não tiveram mais interesse em manter os restaurantes. Pois é, e agora ficou muito legal. Eu já tive depois e não sabia que era você. Aí acabou que eu tive uma negociação difícil lá com eles, fiquei uns 3 ou 4 meses negociando. E estamos lá também. Ficou muito legal. Viu, gerando mais emprego e renda lá. Ó, aqui, ó, já fica o convite. Qual o nome do restaurante lá agora? Tropical. Restaurante Tropical, dentro do Hiperbretas, no centro, em frente à prefeitura, do lado do Banco Santander. Eu já fui. Não é porque ele está falando, não, porque eu não sabia que era dele. Ficou muito legal. Ficou melhor do que era antes. Obrigado. Ficou melhor do que era antes. Obrigado. Eu sei que lá que a gente almoçava lá, tem hora que a gente pegava comida um pouco fria, não tinha muita variedade, e ali realmente deu um up. Ficou muito bom mesmo. Agora, a atiliana dispensa a gente comentar, e agora é a hora de a gente tem que falar de atiliana, porque de Belo Horizonte, eu acho que Minas inteira já tem um número de franquias bem significativo. Na verdade, a atiliana ela está concentrada mais de Belo Horizonte até Ipatinga. Eles estão mais nessa região leste, nossa metalúrgica, antiga região metalúrgica, né? Eles têm algumas lojas próprias e algumas franquias. Então, eles estão vindo de Belo Horizonte, tem Caetés, tem João Molevade, Itabira, Santa Maria, eles descem até Diamantina, pega um pouco a Estrada Real ali e vem até Ipatinga com a gente. Muito gostoso. É um grupo, assim, uma empresa familiar também, o grupo de Eliana. Eles tinham alguma ligação com o grupo Bretas? Não, são parentes, são um pouco... Santa Maria de Itabira é uma cidade pequena, próxima a Ferros, né? Então, são parentes. O grupo Bretas saiu de Santa Maria de Itabira. Santa Maria de Itabira é uma cidade de muitos empreendedores. Saem muitos empreendedores. Você chega em Belo Horizonte, existem muitas pessoas empreendedoras lá que são Santa Maria de Itabira. É um exemplo para mim, nesse sentido. Então, é um grupo forte, um grupo familiar, um grupo sólido, e que começaram a se expandir através de franquias. Eu vi ali uma oportunidade, um negócio que eu tinha interesse, um negócio que eu achava interessante, e acabei fazendo a parceria com eles. Estamos aí completando, fizemos 4 anos da loja de Coronel Fabriciano, em janeiro, e agora de Ipatinga também. E aí uma pergunta, apesar de você estar um pouco, não muito à vontade, porque é um pouco suspeito, mas sua irmã, ela que cuida da parte de gestão de franquias, eu pergunto, é fácil ser franqueado da atiliana? Fácil para ser e fácil para continuar sendo essa? Na verdade, sim. Eu não tenho problema nenhum de relacionamento com eles. Né? Então, qual que é o modelo de franquia deles? É aquele modelo em que você tem que pagar... Paga royalty mensal. Royalty mensal. Você paga uma taxa de franquia, você faz o investimento, tem os royalties mensais e tem toda... E tem aquela taxa de propaganda também, de publicidade também? Está incluído no royalty já. Já está incluído no royalty. Então, você faz esse contrato e eles te dão toda uma segurança, né? Toda uma ajuda, todo um apoio. Quando você está montando o negócio, treina os funcionários, capacita, na área de administrativa também, de software e principalmente na área de produtos, né? Que eles mandam para a gente. As receitas deles. E mandam os produtos prontos também, praticamente. Os salgados, por exemplo, eu não produzo nenhum aqui. Vem todos lá da indústria, congelados com um nível de qualidade altíssimo. Que bacana. Eu também já almocei lá, você já me viu lá na atiliana.
Porque você serve em pratos os pratos executivos. E self-service também na minha loja aqui do centro, pela característica do centro de Patinga. Ah, você colocou self-service. Essa aí eu não cheguei a ver. Temos lá também. E aí pergunta assim, isso está dentro do contexto da franquia? Não, né? Na verdade, eles são muito flexíveis. São, né? Eles são muito flexíveis. Então, eles atuam de acordo com a necessidade do franqueado. Isso facilita muito. Porque foi uma grande sacada sua, se você pensar que é o seguinte, a lanchonete está aí na 28 de abril e lanche se faz o dia inteiro. A pessoa não almoçou, ou está longe da hora do almoço, ou passou da hora do almoço, ou está longe da hora. Quer dizer, as pessoas estão fazendo. Mas há uma demanda natural de almoçar. Sim. E você oferece as duas condições. Quem quiser mesmo fazer porque tem um grande número de pessoas que trabalham no centro, que almoçam no centro, que lancham no centro. Ficou muito legal. Eu gostei, eu provei, pode realmente... Obrigado. Foi bom. Está bem sumido, né, Ronaldo? Está bem sumido de lá. E, ô Luiz, e eu falo com você assim, a 28 de abril... Eu confesso a você, eu estou ainda me adaptando àquela situação dos estacionamentos ainda. Eu vou te ser bem sincero, eu acabo optando pelo convencional, deixo o carro naqueles estacionamentos particulares mesmo, porque a gente já vai com tanta correria, e aí tem aquela questão ainda que, eu falo para você assim, da minha parte, eu não posso falar pelas pessoas, mas da minha parte ainda eu vejo uma dificuldade, essa coisa de você ter moeda para poder colocar no parquímetro, ou então você ter que pagar para ter o cartão. Então, isso ainda, eu falo assim, eu ainda não consegui engrenar nisso não. Não estou dizendo que as outras pessoas, aí é uma dificuldade, eu estou falando por mim, né? Mas aí aquela coisa, a gente já anda, né, pensando naquilo que vai fazer, eu já coloco o carro ali, já saio correndo fazer o que eu tenho que fazer e aí acaba faltando tempo para a gente poder curtir um pouco a 28 de abril. Porque quando você desce na 28 de abril e estaciona, você é obrigado a ver alguma coisa e aí para. Com certeza. Realmente eu estou devendo sim. Eu prometo a você que vamos voltar a carga. Agora, correr, graças a Deus, a crise está começando a passar, o serviço está aumentando, a gente está, graças a Deus, ocupando bem a nossa agenda de consultoria, então... Eu falo assim, vai ter que ser no final de semana, mas no sábado a gente vai lá. Ô Luiz, a questão de franquia, assim, uma coisa que as pessoas têm curiosidade. Você tem uma exclusividade territorial dessas franquias? Cada franquia trabalha de uma maneira, né? A Tcheliana, por exemplo, aqui em Patinga nós temos 2 lojas da Tcheliana. Uma é franquia, que é a minha no centro, e a outra na Cidade Nobre, que é uma loja própria. Ela era uma franquia. É ali na rotatória, perto do Hotel La Fontaine, ali, né? Hoje perto da Faculdade de Pitágoras. Certo. Então ali também tem a Tcheliana, que lá era uma franquia, mas deixou de ser, hoje é uma loja própria. Então cada empresa tem uma maneira de trabalhar. Umas trabalham só com um franqueado na cidade, outras não. Então a Tcheliana, sim, ela é muito aberta. Quando se aparecer alguma oportunidade, eles vêm, me procuram, Luiz, tem uma oportunidade ali naquele lugar, você tem interesse, não tem? Então, assim, mas eles não determinam. Por exemplo, no centro da cidade, é claro que só eu posso ficar. Mas se aparecer alguma oportunidade na cidade, eles vão, com certeza, dar a preferência para mim. E já te assediaram para ir para o shopping também, levar a Tcheliana para lá? Sim, na época da expansão do shopping, nós avaliamos lá o investimento no shopping, mas achamos melhor esperar mais um pouco. Eu não vou dar opinião, porque isso aí depois a gente conversa, né, Luiz? A gente conversa. Luiz, agora, depois de um certo momento, ser somente empresário não foi suficiente. Você sentiu a necessidade de se engajar na causa do comércio aqui da nossa região, especificamente de Patinga. Quando você sentiu, ou em que momento que isso aconteceu, e como alguém te introduziu nesse processo, depois do comercial, tá bom? Você conta pra gente, o Luiz Henrique, presidente da associação, presidente do CDL, foi o primeiro momento, em que, como ele foi atiçado, mordido pelo mosquitinho, que levou ele à liderança empresarial aqui na nossa região. No próximo intervalo a gente vai ouvir as palavras dele, da boca dele, como isso aconteceu. A gente volta já. Quer economia na conta de telefone da sua empresa?
venha para a Viber Telecom. Anildo e sua equipe fará análise da conta de telefone da sua empresa e vai lhe proporcionar economia de até 30%. Em época de crise é muito importante ficar atento aos custos. Mas agora, imagine ter a melhor operadora de telefonia celular pelo melhor preço. E a internet da Vivo? Sem comentários. Venha para a Viber Telecom, Avenida Castelo Branco, 562, sala 204, no bairro Horto, em Ipatinga. Ou ligue para mim, ligue para mim mesmo, no 998 28 4005 ou para o Anildo, no 998 29 6004. É o WhatsApp mesmo, Viber Telecom, agente autorizado Vivo. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu, em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Estamos de volta com Negócios Já, um programa que conta a história dos empreendedores da região do Vale do Aço. Hoje eu estou com um empreendedor jovem ainda, mas já é um líder empresarial. Estamos falando de Luiz Henrique Alves, da Tia Eliana, Lanchonetes Tia Eliana, e da ASEAP, Associação Comercial Industrial e Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga. Luiz, você foi mordido pelo mosquitinho da liderança empresarial quando? Como isso aconteceu? Quem te levou? Quem te deu a mão? Falou, não, Luiz, você tem jeito. Na verdade, foi questionando, né, Ronaldo? Foi questionando. Então, quando a gente vê as coisas, né, começa a falar demais, né? Então, acaba que um nos pega e coloca lá para tentar ajudar a resolver o problema, né? Mas eu acho que... Eu até falei um dia desse, um vídeo que a gente estava fazendo lá na SEAP, que essa questão de cooperativismo, de associativismo, até mesmo de política, eu acho que isso está no sangue da gente. Está no sangue. Né? Eu imagino que isso seja no sangue da gente, porque a gente faz por prazer, a gente faz porque gosta. Talvez a gente está deixando de estar na nossa empresa para estar ali resolvendo um problema, e a gente faz aquilo com carinho, com boa vontade, e infelizmente nem todos reconhecem, mas eu não me preocupo com isso, porque se a gente for preocupar com o que vão pensar, o que vão falar, a gente não faz nada. Eu acho que ninguém faz nada. Portanto, na verdade, foi sempre questionando. Sempre participei aqui Nós tínhamos no centro, antes de eu fazer parte primeiro eu entrei na diretoria da CDL, depois na diretoria da SEAP. Nessa diretoria era de qual gestão? Era de qual gestão? Na verdade, a primeira gestão que eu participei foi com o Ander. O Ander. Foi com o Ander Luiz na CDL. No CDL. Mas antes disso, nós tínhamos um projeto aqui no centro que se chamava Hipercentro. Hipercentro. Que era a união dos lojistas do centro. Não tínhamos CNPJ, não tínhamos... Era mesmo, nós uníamos os lojistas para fazermos algumas ações direcionadas ao centro. Isso é muito comum em vários bairros, né? Recentemente tivemos na Avenida Carlos Chagas, né? São ações de própria vontade dos lojistas de um determinado local, né? Própria iniciativa daqueles lojistas. Nós nos reunimos na época e eu fazia parte do Hipercentro. Então eu sempre estive participando ali. Depois o Ander criou, quando ele foi presidente da CDL, os síndicos de rua, que eram os lojistas que tomavam conta das suas ruas no centro. Então, na época, ele me convidou. Eu fiquei responsável só pela 28 de abril. Só pela 28 de abril. Então, a partir daí, eu não saí mais. Sempre colaborando, sempre dando a minha participação, sempre falando o que eu pensava, dando as opiniões, né? Às vezes elas eram atendidas, outras não, o que é normal. Mas a partir daí, eu entrei posteriormente na diretoria da CDL, depois entrei na diretoria da SEAP com o presidente Amantino Alves e estou lá até hoje. E você foi presidente do CDL e depois, junto com o Wander, no mandato em que o Wander era presidente da SEAP. O Wander era o presidente da CDL e o Amantino o presidente da Associação Comercial. Depois foi o Wander para a associação. Depois o Wander foi para a Associação Comercial e aí eu entrei na CDL. E foram duas gestões, duas gestões consecutivas. Aí então outra... Foi o Gustavo, não é isso? Aí foi o Gustavo na SEAP e o Márcio na CDL, eu descansei um pouquinho, né? Aí agora, 3 anos atrás, nosso grupo achou que
né, que era o meu momento, nós voltamos, fiquei mais um mandato. Você já está no segundo mandato. Fui reeleito ano passado. Isso. E agora a gente está no segundo mandato, e aí vamos deixar a oportunidade para os outros também, né? Eu não concordo que um presidente fique 10, 15, respeito opiniões diferentes, mas eu acho que tem que ter a renovação, mudança. É a continuidade sem continuismo, porque entra outro, entram novas ideias, entram novos pensamentos. Uma visão diferente. Claro. Não existe a visão certa nem a visão errada. Nós não somos o dono da verdade. Cada um tem a sua maneira de pensar, mas eu acho que as entidades deveriam se renovar mais. Eu vejo, às vezes, entidades com o presidente há 20, 10 anos. Eu, particularmente, não gosto, respeito quem tem opinião diferente, mas acho que tinha que mudar mais. Eu acho que oxigena isso aí. Luiz, você tocou num ponto, eu ia falar uma outra coisa, mas você tocou num ponto, eu não vou perder essa levantada de bola que você deu. Porque é o seguinte, o Brasil é uma coisa que nós temos um hábito muito assim, peculiar. Nós gostamos da democracia, mas sempre do portão da gente para fora, né? Você vê assim, a quantidade de gente falando sobre a questão mesmo de tirar um presidente, ou como foi o caso da Dilma, impeachment, e está lá 5, 10, 15 anos à frente de uma entidade, à frente de um clube de futebol, à frente de uma associação de bairro. Ou seja, a democracia serve sempre para o meu vizinho, né? Nunca para mim. Né? Lá na CIAP, essa alternância de poderes. Lá na CIAP, como diz o ditado, né? Isso aí não serve para a gente, não. Porque lá nós temos um grupo, né? Vários empresários, né? Vários lojistas, mas o presidente está sempre mudando. Está sempre mudando, e sempre que o presidente assume, ele é respeitado, o regime é o presidencialista, né? Então, ano que vem, já é o meu segundo mandato, 4 anos, eu saio. Entendeu? Eu saio, já vem outro, qualquer um associado que esteja em dias pode se candidatar. Então, quer dizer, outra pessoa que vai entrar, outra pessoa que vai dar continuidade de trabalho. Vai dar a marca dele, né? Vai aproveitar, logicamente, aquilo que foi feito de bom e vai dando continuidade. Hoje nós tivemos, Ronaldo, um café da manhã lá na CIAP, que foi maravilhoso. Nós tivemos lá o Socilas, ele foi presidente da CIAP em 1971. Ele mora hoje em Belo Horizonte, esteve conosco aqui hoje. Eu tive a oportunidade de homenagear lá hoje mais de 50 ex-diretores desta época, de 70 a 80, 90. Ou seja, né? Quem quer confirmar o que você está falando, vai lá na CIAP e vê a galeria dos ex-presidentes. Para dizer que em 50 anos não teve 2, 3, 4, 5 presidentes. Não, vários. Tiveram vários presidentes. Vários presidentes, é o que eu estou te falando. Então, a gente realmente preza por isso lá, a gente está sempre mudando, respeitamos, né, as outras entidades, não quero, né, geralmente nada de polêmica, né, mas lá é assim, e assim está dando certo. E assim está dando certo, e acho que assim deve continuar. Agora vamos falar um pouco mais, Luiz. Primeiro vamos falar da CIAP enquanto a CIAP que você pegou, ok? E o que você introduziu na sua gestão. Porque a CIAP, primeiro, teve, eu acho que talvez você pode dizer, aí eu que estou de fora, que a construção do prédio hoje, onde ela está, foi determinante para essa força que a CIAP tem hoje, não é? Com certeza. Isso foi em que ano, você lembra? Não? Hein? Você lembra em que ano que foi? Terminou no mandato do Walter Oliveira. Ele passou a construção do prédio, é um dos nossos grandes orgulhos, que leva o nome do nosso saudoso, né? Sebastião Gonçalves de Matos, Centro Empresarial Sebastião Gonçalves de Matos. Eu, particularmente, não convivi diretamente com o Sebastião, eu ainda não fazia parte, né? Estava meio novinho ainda, né, Ronaldo? Seu Sebastião, que, salvo engano, era a Continental, é isso? Da Continental. Eu dei aula para a filha dele. Da Continental, era aqui no centro, depois foi para o Veneza, Macapá, né? Isso. Da Continental. Então, eu não acompanhava naquela época, mas eu escuto as histórias dos diretores que lá estão hoje, falando do Sebastião. O próprio Márcio Pena, o Alberto Múcio, Walter Oliveira, eles nos contam assim, a garra que o Sebastião tinha, os sonhos que o Sebastião tinha, e ele revolucionou a associação comercial. Certo. Muitos falam que existe a CIAP antes de Sebastião, depois de Sebastião. Mas eu acho que é tudo no seu tempo. Porque antes também, igual o Socilas falou lá hoje, eram outras necessidades, as dificuldades eram muito grandes. Imagina em 1968 você falar de um associativismo, em 70, 71, uma cidade que estava nascendo, que era só mato e poeira, né? Muitas discussões eram ainda resolvidas a bala. Nós não tínhamos nada estruturado ainda. Não tinha condições de estruturar. Então, e o próprio prédio, como você começou aí,
Ele é o nosso maior orgulho. Na história da SEAP, o prédio, ele passou por vários presidentes. José Oliveira teve uma participação fundamental. Um comprou o lote, o outro fez o projeto, o outro começou a andar. E os outros, depois que vieram, ajudaram a refazer reformas necessárias. Depois veio o Valtinho, inaugurou o prédio. Depois a Mantino fez algumas ações. O Anda, o Gustavo fez uma reforma, 100 treinamentos lá no segundo andar. As 3 salas auditório. De alto nível junto com o auditório. Agora, na minha gestão, eu já fiz uma reforma em outros setores, no nosso departamento de SPC, nossa sala de reuniões, sala de presidência, departamento de informática. Então, é uma continuidade, né? E aquele prédio ele foi construído a muitas mãos. Foi criada uma taxa de construção, na época, para o associado ajudar a fazer o prédio, porque a entidade não tinha os recursos suficientes. Então, a gente se sente orgulhoso disso. Cada um deu uma contribuição e você, sentindo no bolso, vendo o seu suor ali, o seu esforço, fica mais feliz, né? O ego fica mais massageado, não é verdade? E a gente convida, né, Luiz, o pessoal conhecer a associação, porque muitas vezes só vai para a associação para ir lá no SPC, né? Estamos lá na Rua Uberlândia, aqui no centro, né? Uberlândia, número 331, é a sede da SEAP. Lá funciona também a CDL, a ADI, o Minas Petro, CAA, Fundação Brasileira de Xadrez, Sebrae ficou lá por muitos anos. O Sebrae, nosso amigo Fabrício, né? Mandar um abraço para o Fabrício, né? Isso mesmo. E o Sebrae realmente foi embrionário ali. E vocês que trouxeram o Sebrae? Sim, na época, né, eu também não fazia parte, mas foi o Sebrae veio primeiramente para a sede da Associação Comercial. Hoje eles têm uma sede muito boa na cidade de Nobre também, que é o momento para isso também. Luiz, uma outra coisa também aí, que é da questão do associativismo, né? A associação comercial é mais velha, né? De onde eu vim, né? Posso falar da FIENG, né? Da Federação das Indústrias, mas praticamente a gente poderia até dizer que a associação comercial ela foi a precursora da FIENG aqui no Vale do Aço, porque ela era associação comercial e industrial, ela é, né, aliás, né? Ela engloba ainda o segmento industrial. Porque antes não tinha FIENG, não tinha FIENG ainda, né? E ela é até agropecuária também. Exatamente. E antes ela não tinha prestação de serviços, que cresceu depois. Então foi adicionado, né, que tem tudo a ver com a comércio com prestação de serviço, foi adicionado depois também. Então a FIENG veio depois para somar, né? E soma hoje a FIENG, é uma grande parceira nossa, né? O Luciano faz um trabalho belíssimo, né? Um grande companheiro nosso. Então é muito bom. Eu acho que nós não temos que preocupar com sigla, nós temos que preocupar com a cidade, com a região, com o desenvolvimento nosso aqui, que é isso que nós precisamos. Não, e na verdade, por muito tempo a gente teve, a gente nunca, um exemplo que a gente pode dar, eu sou testemunho, estou sempre nas reuniões da agenda de convergência, mas em momento algum na história do Vale do Aço, falo especificamente também de Ipatinga, tanta congruência de entidades, como a gente tem visto, e o relacionamento entre essas entidades. Cada um Graças a Deus está muito bom. Está muito harmônico. Verdade. Está muito harmônico. E eu falo com você porque a gente já acompanhou de fora algumas situações de extremamente assim, uma fazia o trabalho dela isoladamente de um lado, a outra fazia, elas não se comunicavam, elas não não tinha intercâmbio entre essas. Nenhuma agenda em comum. Nada. Às vezes acontecia da SEAP estar fazendo a palestra num dia, a FIENG fazia no outro. Isso. Não por maldade, é por falta de conversar, de comunicação. Né? E acaba que um podia atrapalhar o outro. Então essa união, a CICEL e a CIAT também, aí já são mais próximos, a SEAP há muitos anos, é uma parceria muito grande. E a gente acha que junto já está difícil, imagina separado. E a gente está com uma turma jovem também. Você tem na CICEL o Marco Túlio, que é uma força, a gente tem acompanhado o trabalho da CICEL. Excelente. De forma assim que a gente não está pensando ou fazendo algum julgamento em relação a quem antecedeu. Mas o Túlio tem implementado muita coisa interessante. É o momento, porque cada presente ele tem o seu momento. Tem certeza que cada um ele tenta fazer o melhor que ele pode, naquele momento, dentro das condições, dentro do ambiente que ele está. Eu tive presente no encontro empresarial, primeiro encontro, uma promoção que o Túlio esteve aqui divulgando conosco também, e estava muito, mas bem apoiado, os empresários apoiaram, compraram a ideia, o salão estava cheio, foi a Inácia Soares da Band News, mais o Fred Rocha, um palestrante já, vamos dizer, bem conhecido no meio,
E a coisa funcionou e é um modelo, inclusive, não fica muito caro. Sabe, um modelo como esse, que é de discussão, foi um modelo de discussão, não foi alguém dizendo assim, você faz isso, você faz, não, vem cá, vamos decidir o que nós vamos fazer. Ficou uma coisa muito bacana nesse sentido. As soluções encontradas em conjunto, elas têm chances de darem mais certo, né? Com certeza. Ô Luiz, eu estou sabendo, a gente comentou dos 50 anos da SIAP, e eu acredito que a SIAP, por ser uma data tão marcante, ela não vai deixar passar em branco. Eu quero que depois dos comerciais você conte para o nosso telespectador o que essa passagem, como é que conta o período dos 50 anos e vai ser o ano de comemoração, ou já está sendo o ano de comemoração dos 50 anos da SIAP. Eu volto já depois do intervalo. CEMIP, Clínica Escola de Ultrassom do bairro Veneza. Equipe de médicos vindas dos grandes centros de saúde do Brasil para lhe atender. Agora, conveniada à Associação dos Aposentados de Ipatinga. Ultrassom 3D e ultrassom 4D, laudos na hora. Cuidar da sua saúde é muito importante e os exames de imagem são primordiais para a formação do diagnóstico médico. Por isso, venha para a Clínica CEMIP, Rua Campinas, 165, bairro Veneza, ao lado do Moti, Movimento da Terceira Idade. O telefone está aqui embaixo, 3617-7774. CEMIP, agora conveniada à Associação dos Aposentados de Ipatinga. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga, 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Estamos de volta com Negócios Já, um programa que conta a história dos empreendedores da região do Vale do Aço. E hoje eu estou falando são de muitos empreendedores, porque é uma associação. Começamos primeiro falando sobre o seu presidente, a história de empreendedorismo do Luiz Henrique Alves, que hoje é o presidente da SIAP, mas também é proprietário das franquias das lanchonetes Tieliana aqui em Ipatinga. E eu perguntei para o Luiz, que hoje está conosco, está à frente da associação comercial num momento que que ela mostra com êxito, né, toda uma trajetória de muita luta. O comércio de Ipatinga deve muito a esse movimento criado 50 anos atrás e que Luiz está fazendo questão de não deixar passar em branco, né, Luiz? E o que a associação está fazendo para poder comemorar uma data tão especial? Eu falo, Ronaldo, que nessa gestão nossa, porque não é só minha, é minha e de toda a diretoria, que me ajuda muito lá na entidade, sozinho a gente não consegue nada, Isso junto mesmo. com os funcionários da entidade também que me ajudam muito, né? São 2 pontos muito curiosos dessas 2 gestões. Nós estamos passando por 2 situações, uma muito triste e uma muito alegre. A triste é que nós estamos vivendo essa grande dificuldade, turbulência econômica, política econômica no nosso país, que tem dificultado muito a vida, né, dos empreendedores da nossa cidade, da nossa região, principalmente que nós vivemos uma crise dupla, a do país e a da siderurgia, que nos afetou diretamente. Essa é a parte ruim da história, se podemos dizer assim. Mas a parte boa, a parte alegre, a parte satisfatória, é que caiu justamente nossa gestão, essa bodas de ouro. Então isso muito nos envaideceu, né? Muito nos deixou feliz,
E nós criamos uma equipe, uma comissão de diretores lá na entidade, composta por diretores atuais, por ex-presidentes, desde o ano passado. E essa comissão, após várias reuniões, nós praticamente montamos um calendário de ações. Montamos um calendário de atividades visando todos os atores do processo, visando os ex-diretores, ex-presidentes, fazendo homenagens internas, como nós já realizamos algumas, entrega de reconhecimento ao trabalho que esses abnegados fizeram pela nossa entidade. Tivemos um momento da comemoração com a comunidade, quando nós fizemos, em junho passado, uma corrida rústica no Parque Ipanema, que foi um sucesso. Bacana. Né? Todos os kits colocados à venda esgotaram rapidamente. Foi um evento perfeito, que muitos me cobram agora, que tem que continuar em todo aniversário. Tem que fazer parte do calendário. Todo aniversário da SEAP, de tão bacana que foi o evento, né? E foi a integração da entidade com a sociedade. A SEAP, ela não é uma ilha, ela faz parte de uma sociedade, ela faz parte da cidade. Correto. Então elas têm que estar inseridas nisso aí. E nós vamos ter também o momento de comemorar com o associado, que será, se Deus quiser, no próximo dia 8 de outubro, onde nós estaremos promovendo um show na USIPA com a dupla César Menotti e Fabiano. Estaremos fazendo um evento lá, onde estaremos convidando todos os nossos associados que terão direito a participar com a gente desse show de maneira gratuita. Que bacana. Uma parceria que a SEAP está fazendo com a Agência 1, que também faz parte das comemorações do aniversário da entidade. E são várias outras ações. A nossa campanha de Natal, por exemplo, ela será alusiva aos 50 anos da SEAP. Nós estaremos distribuindo 50 prêmios. 50 a SEAP, 50 anos, 50 prêmios. Para tentar ajudar também a dar oxigenar, a dar um fôlego para o comerciante. Né? Então a gente espera que o associado, que as empresas comprem essa ideia, também nos ajudem. Porque a entidade, ela tenta fazer as ações. E na minha visão, quem precisa da entidade mais são as micro e pequenas empresas. É verdade. As grandes, né? A grande conversa com o governador, conversa com o deputado, vai direto na prefeita ou no prefeito. Os pequenos não têm esse acesso. Então a entidade, ela principalmente tem que defender as micro e pequenas empresas. Então a gente pensa muito nisso. E essa campanha foi muito visando as vendas de final de ano, para tentar incentivar. Quer dizer, uma época dessa, 50 prêmios, é um desafio para vocês. E é um motivador muito grande. Desafio. Não é verdade? Eu acho assim, que é uma ideia muito interessante e que as lojas precisam divulgar isso aí também, para que o consumidor possa comprar na nossa cidade. O Luiz, no passado, aí, pegando esse gancho aí, muito se falava em tentar transformar 28 de abril no shopping céu aberto e tal. Sempre teve algumas ideias que sempre foram polêmicas, tinham adesões, tinham pessoas contrárias. E eu estou tocando um pouco esse assunto, é porque você falou desse sorteio, né? E não precisa ser sempre, mas eu falo assim, poderia se aproveitar no momento, situações dessas de campanha, de final de ano e tal, fazer isso com o 28 de abril, sabe, deixar realmente essa oportunidade, ou então pelo menos para os 50 anos, vamos dizer assim, experimentar, fazer um test drive, ver como é que funcionaria numa semana de Natal, por exemplo, ela fechada. Eu acho, Ronaldo, a minha opinião é muito clara. Recentemente você falou sobre os parquímetros, né? Eu acho que é tudo questão de cultura. Né? Estamos até aqui na TV Cultura, né? fazendo trocadilho, é tudo questão de cultura, não é verdade? Eu acho que é tudo questão de cultura. Essa questão de calçadão, eu acho que tudo é questão de cultura e questão de momento. Eu, particularmente, eu acho que tudo é possível, desde que seja na hora certa e que você se prepare para isso. Então, hoje, por exemplo, vamos tocar no assunto do calçadão. É viável colocar um calçadão no centro? Na minha opinião, não. E eu explico por quê. Porque nós não temos vaga de estacionamento suficiente para atender as demandas. Agora, vamos criar uma alternativa de vagas para estacionamento em algum local, em alguma maneira, para a gente poder fazer isso. Não sou contra nada. Eu só acho que nós temos que criar condições. Estar preparados para a coisa. Agora, você
diminuir as vagas de estacionamento de um local onde elas já são poucas. Para criar um calçadão, por exemplo, você vai diminuir vagas de estacionamento. Concorda comigo? Verdade. Não tem como. Mas onde que essas vagas vão ser geradas? Primeiro, elas têm que ser geradas, para depois você tirar. Porque senão o estrago já vai estar feito. Eu falo com você assim, são ideias, claro. São ideias e que a gente ouviu, não sou eu que estou dando, eu ouvi isso falar, Sim. E não sou a favor nem contra também, como Sim, você. Claro, eu também não sou. Eu só acho que ela tem que ser adaptada para que você não perca. Nós temos vários exemplos em alguns lugares aí do país, de algumas ruas que foram fechadas, depois reabertas. Nós temos uma situação muito peculiar em Fabriciana. A rua Coronel Silvino Pereira. Então, calçadão, lembra do calçadão da Sim. Silvino Pereira? Você nem lembra não, Natália, você é criança, você não lembra disso não. Mas chegou a ter um calçadão, porque estava em modo copiado de Curitiba. Aquele exemplo de Curitiba, nós tivemos alguns amigos que foram lá recentemente visitar. Lá praticamente aquela função inicial dela já tinha acabado toda. Eles estavam até tentando retomar. Lá tinha virado outras coisas bem diferentes do que eram as ideias iniciais. Então, por isso que a gente tem que pensar bem. Não é porque deu certo num lugar que vai dar certo aqui. E também não é porque não deu certo em outro lugar que não vai dar certo aqui. Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Não sei se você sabe, você lembra, recentemente teve uma polêmica em Belo Horizonte. Graças a Deus, né, não avançou. A Câmara de Vereadores tentando estabelecer um novo horário, ou aliás, restrição de horário do comércio em Belo Horizonte. Você lembra? Você ficou sabendo que foi? Fiquei sabendo, não acompanhei tão de perto, mas fiquei sabendo. Não, eles estavam querendo restringir a abertura das lojas aos domingos. Retrocessos, né? Vamos falar assim, retrocessos. Porque, na verdade, eu falo assim, excelência é a gente ter condições, veja bem, não que isso seja o apropriado, mas é que a conjuntura permite, né, se ela permitir, de você ter a mesma situação que você tem no shopping center, você ter numa 28 de abril. Fala, não, a 28 de abril ela vai poder funcionar no ritmo de shopping center. Olha que bacana que poderia ser, desde que haja demanda para isso. O que a gente prega é que a pessoa tem que ter o direito a escolher. Se eu quero, ou se é bom para mim, se é bom para todo mundo. Eu acho que é o direito de escolha que às vezes não pode ser tirado. Se eu não quiser abrir um grupo, porque não adianta a tia Eliana ficar aberta no 28 de abril sozinha um domingo. Não adianta. Eu não vou ter bons resultados. Né? Eu acho que tem que ser geral, porque senão não funciona. Não, enfim, essa situação, graças a Deus, lá em Belo Horizonte não avançou, mas, Luiz, a gente precisa usar um pouco mais. Eu tive um exemplo recentemente, que nesses momentos de crise é que você tem que pipocar, você precisa de serviço, enfim. Mas vou dar um exemplo na prestação de serviços, serviços mecânicos. Eu tive um mecânico conhecido que como a gente precisa de carro toda hora, você parar o carro para poder olhar alguma coisa, o carro tem que te parar, né? Ele chega e tem que te parar. Mas ele já acaba assim, não, larga, acabou o seu serviço, você leva para a oficina. Aí no outro dia de manhã eu te entrego. E começou a fazer isso com aquela visão assim, olha, as pessoas precisam do carro para trabalhar. Enquanto elas estão dormindo, eu vou fazer o conserto do carro. Verdade, está certo. Então, assim, isso ninguém pensou. Eu estou falando assim, porque todo mundo reclama, mas todo mundo reclama porque repetem as práticas de quando as coisas estão bem. Verdade. Porque muita gente teve que se desfazer nesse inteirinho, né, de o segundo carro. Teve gente que teve que abrir mão de um segundo carro. Ou do primeiro, né? Ou do primeiro carro. Né? Tá ficando só com e esse daí não pode parar de jeito nenhum. Mas o pessoal de oficina mecânica está reclamando. Você vai nas oficinas mecânicas, está aquela choradeira e tal. Mas vem cá, você já experimentou trabalhar porque ele precisa do carro para trabalhar. Então, você faz parceria com a loja de autopeças, é claro, né? Isso tem que estar bem casado. E é claro que são defeitos e defeitos, mas a maioria, né, que possa ser corrigido nesse período. Claro, é uma opção a mais, né, para o cliente, é uma opção para o consumidor. Acho que é o momento de se reinventar. As crises é o momento de se reinventar. Mas não apareceu até hoje ninguém com essa condição. E aí, com isso, você pensa assim, eu vou perder um dia de trabalho, a gente é autônomo, você sabe como é que é isso, não é? O pessoal pensa que um dia sem produzir é um dia sem receber. Então não tem jeito. Né? E aí você tem que parar o carro ou ter que encarar uma locação que nem sempre é bem salgada. Mas, enfim, são ideias que a gente está colocando aqui, Luiz, que também, ao completar 50 anos a SIAP, né, que também 50 anos oxigene, as pessoas começam também a pensar o comércio
de uma forma, o comércio 3.0, vamos brincar assim, né? Ok. Porque a inovação está chegando, a inovação, perdão, ela é muito rápida e agora está alcançando o comércio, está fazendo a forma de consumir bem diferente. A gente tem visto a uberização dos serviços, né? E, enfim, muita gente vai estar meio perdida com essa situação. E eu fico muito feliz de, né, aos 50 anos, a SIAP está bem representada, com um número bem significativo de associados e, ao mesmo tempo, conseguindo se reinventar, porque a SIAP está se reinventando, ela está precisando, talvez, é aquela coisa de conscientizar cada vez mais que os outros precisam se reinventar, porque ela está se reinventando. Ela está procurando, inclusive, você deu exemplos aí de acolher determinadas outras entidades dentro dela e prestação de serviços para se autossustentar, não ficar somente dependente da contribuição do associado. E a gente tem visto que sempre é uma procura das gestões e a sua não é diferente. Né? Isso é interessante. Você vê que recentemente nós realizamos, nesse momento difícil, já fizemos 2 anos consecutivos, o Spotlet dentro da Exposipa. Isso. Que foi uma novidade, onde é aquela visão que eu te falei. Porque para uma pequena empresa, às vezes para ela não tem condições de comprar um stand 12, 15 mil reais. Fizemos a negociação com o Zipa e conseguimos colocar lá mais de 20 associados com um preço mais acessível, ideia de grupo, fazendo o outlet lá e tentando movimentar o mercado. Claro, com a questão de cultura, né? Esperamos que isso dê continuidade, porque vai ser um sucesso com certeza daqui a uns anos e dificilmente vai ter como parar. Então essa foi a nossa visão, essa está sendo a nossa visão de tentar fazer esse serviço. E temos um projeto lá com a SIAP, CDL, Capacita, em parceria com o Sebrae, onde nós trabalhamos nicho de mercado. Vamos chamar aqui o segmento que nós trabalhamos hoje, academia de ginástica. Então tem lá os proprietários de academias de ginástica conversando entre eles, discutindo entre eles quais são os nossos problemas, quais são as nossas oportunidades, quais são os nossos desafios. Eles estão deixando de olhar o outro como concorrente e olhando como parceiro. E em grupo, aí o consultor que um ia ter que pagar, 20 vai ser dividido para 20. Né? Fica tudo mais barato, com o nosso apoio. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa, Luiz, e a gente abre um espaço para você se direcionar àquele que está começando, porque você sabe, a crise sempre fala, é de oportunidades, porque muitas vezes você perde o emprego, muitos anos trabalhando no mesmo lugar, então tem um volume significativo de recursos que você precisa de investir, ou mesmo, tem gente que não tem isso, mas quer fazer alguma coisa, enfim. Mas você tem seu exemplo, né? Você tem a sua história de luta. Eu gostaria que você virasse para o nosso telespectador, esse que está apreensivo, quer saber qual que é o pulo do gato para virar um empresário. Estou procurando até hoje. Com você, né? Mas eu deixo à vontade que você desse uma mensagem, terminasse com uma mensagem orientada, direcionada para ele. Na verdade, Ronaldo, queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Cultura, participando desse programa, desejar sucesso a esse programa, que realmente ele se fortaleça, se solidifique e que possa dar essa contribuição para a nossa cidade. Quem dera, né, Luiz, se a gente pudesse fazer parte da agenda de comemoração da SIAP, fazer esse programa lá na SIAP. Um dia, ver se consigo convencer o Valdeci para a gente fazer. E aí a gente faz com a diretoria da SIAP. Pois né? Vamos conversar com o Valdeci. O Valdeci é nosso irmão, né? Então ele tem certeza que, se depender dele, ele irá medir não irá medir esforços para que isso aconteça. Na verdade, agradecer por essa oportunidade, falar para os associados da SIAP que nós estamos lá à disposição, que veio participar desses 50 anos, que a gente está lá, nós estamos sempre atentos para qualquer coisa também, para poder estar sempre prestando um serviço melhor para o associado, que é a razão de ser da entidade. Agradecer também aos clientes aí da Tia Eliana, do Restaurante Tropical, que sempre vem nos prestigiando, e falar para aquele comerciante, para aquele empresário, que esse momento que nós estamos passando, essa turbulência política, econômica, uma hora ela vai ter que acabar. Nós temos que ser otimistas, temos que estar com os pés no chão, com a cabeça tranquila, saber que são momentos. Algum momento é bom, outro é pior, nós vamos um dia vender bem, outro dia vamos vender menos, vamos fazer bons negócios numa época, outras vezes negócios piores, mas essa é a nossa sina. Então nós temos que estar pesando na balança e tentando trabalhar para conseguir vencer
É isso que a gente tem feito, desde que eu aprendi lá com meus pais, espero passar para os meus filhos. E às vezes fico preocupado, Ronaldo, que hoje os empresários não querem que seus filhos sejam empresários. Nossa. Ele prefere que o filho seja médico, seja juiz, seja promotor, mas nós sabemos que tem que ter um empresário para gerar o emprego, para gerar a renda, para gerar a riqueza do país. Ok. Então aqui nós vamos finalizando nosso negócio já desta semana, agradecer ao Luiz pela presença, a gente fica feliz, porque as histórias, a gente traz um entrevistado, a gente fica assim, a gente conhece alguma coisa de você, não, Luiz? A gente não conhece nada, na hora que você conta a sua história, aí a gente vê assim, poxa, que pessoa que a gente está do lado da gente, a gente nem tem ideia da grandeza, enfim, do que ela significa. E você falou a verdade, se o empresário olhar realmente as condições do país, ele não vai querer isso para o filho dele. Mas lembre que cada um vem com um talento. Você veio com o seu talento, você contou, você passou por 2 vestibulares e optou, você estava no DNA. Por mais que às vezes o filho, aquela história do pai que não quer que o filho seja jogador de futebol, que ele tinha uma vida muito nômade e tal, tá lá, o Mazinho tem 2 filhos, 2 no Barcelona, né? O Thiago Alcântara e o Rafinha, enfim, tá no sangue aí, filho de peixe, peixe Verdade. não tem jeito não. Por mais que o empresário deseje, mas no final das contas vai fazer que nem você, faz 2 vestibulares e acaba indo para a loja. É isso aí, pessoal, nós agradecemos pela sua atenção, pela sua audiência. A gente espera que você esteja aqui conosco na próxima semana, na segunda-feira, 8h30 da noite, Negócios Já estará de volta e eu conto com vocês.